Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Evangelho de hoje da Casa de Francisco. Gostaria de saber se vocês estão me escutando direito. Boa noite, Bárbara, Anacleide, Sheiva. Para quem não me conhece, eu sou Mila, sou uma das trabalhadoras da Casa de Francisco e venho aqui fazer o Evangelho de hoje, que vamos falar, do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. E então eu vou ler um pouquinho o Evangelho para que a gente possa comentar. No item 1. Pilatos, tornando a entrar, pôs no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus. Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o disseste, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. São João, capítulo 18, 36 e 37. E aqui falando da vida futura, ele fala o seguinte: por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objetivo das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito a maior parte dos seus preceitos de moral, não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aquele que não crê na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não a compreende ou as acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como um ponto central do ensino do Cristo. Por isso está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Então, a vida futura, que Jesus nos fala, que nós devemos se preocupar com a vida futura. E se a gente parar para se preocupar com a vida futura, nós temos que perceber como está a nossa vida presente, O que é que nós vamos levar na nossa vida futura, que é a vida após a morte, Que são as outras reencarnações, o que é que nós vamos levar na nossa bagagem. Muitas vezes nós nos preocupamos só com aqui e com agora e vivemos como se fosse só essa existência. Mas aí vem a doutrina espírita nos falar e nos esclarecer da vida após a morte, da lei da reencarnação, das leis naturais. Então, muitas vezes há o desespero, do aqui e do agora. E muitos vivem como se existisse só o hoje, só essa vida. E aí quando chegam os desafios, quando chegam os problemas, quando chega muitas vezes a morte, se entram em desespero, porque não acreditam nessa vida futura. E quando Jesus fala assim, eu sou o rei, mas é o rei da realeza moral, não dessa realeza material, dessas posses materiais, mas é de uma realeza espiritual, de uma evolução espiritual,
que quando ele fala aqui para Pilatos, se ele fosse desse reino, né, os que conviviam com ele, né, no reino dele, aliás, no reino de Jesus, ele não iria ser tratado como ele estava sendo tratado aqui na terra. E aí a gente começa a nossa reflexão do que nós estamos fazendo nesse momento reencarnatório. Quando eu estava estudando esse evangelho, eu comecei a pensar nisso, né? De como é que está sendo minha vida aqui na Terra, o que é que eu vou levar. Então, se eu chego e desencarno agora ou amanhã, o que é que eu vou levar na minha bagagem, né? Então, são essas reformas morais, é o bem que a gente faz ao próximo, é o que a gente se dedica ao outro, para a humanidade, o que é que eu vim fazer aqui na Terra, o que é que de legado eu vou deixar de bom para o outro, qual é o exemplo que eu vou deixar para o outro, o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer de melhor para o nosso próximo. Porque a gente fala nessa vida futura e nessa vida futura de uma família universal, onde não há diferenças de crenças, de raças, né, de povos, de cultura. Então, como todos somos uno filho de Deus. Então, a gente terá essa família futura, essa união entre todas as pessoas. E para isso a gente precisa amadurecer o nosso espírito. E muitas vezes a gente amadurece ele através dos nossos desafios, né? Diante dos conflitos do dia a dia. É porque são eles que quando a gente percebe que esses conflitos, esses desafios são momentâneos dessa vida e que quando a gente passa por eles, né, com sabedoria, com fé, com humildade, com benevolência, sem revoltas, mas tentando compreender aquela fase que nós estamos passando, que é necessário para ficarmos bem lá na frente. Muitas vezes a gente não compreende agora, mas no futuro a gente vai compreender quando a gente começa a amadurecer, a evoluir espiritualmente. E aí o que é que a gente vai levar para essa vida futura? É nisso que a gente tem que se preocupar. Lógico que é natural a gente trabalhar, é natural a gente, que é uma lei natural, que é a lei do trabalho, de nós termos um conforto. Todo mundo quer ter um conforto material, né? Quem que não quer é saudável. O que não é saudável é a gente deixar que essa matéria sobreponha as coisas de Deus, as coisas do céu, né? Das nossas leis morais. A gente não pode deixar que a matéria ela venha a ser mais, estar acima, né? Viver apenas por esse consumismo acima das coisas celestiais. Então, ela é natural porque a gente quer ter uma vida confortável, todos querem. E toda a humanidade é para ser feliz e ter uma vida confortável, desde que ganhe o seu pão de cada dia com honestidade, sem passar por cima de ninguém para conseguir realizar os seus sonhos, mas conseguindo com honestidade, conseguindo com humildade, né? Então, eu queria ler um trechozinho a mais aqui para vocês, que é a Instrução dos Espíritos, de uma rainha da França, né, Havre, em 1863. Ela nos traz um grande ensinamento, né, em que ela fala assim, é uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu poderia compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo na minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação!
quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque eram de um sangue nobre. Oh, então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua prática celeste. A benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, que posições ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida, que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se o devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ele lhe dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo e o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueceis. Uma rainha da França, 1863. Ave. Então, ela como rainha aqui, né, na Terra, ela achava que era superior a todo mundo. E a gente vê muitos ainda por ter uma determinada posse, por ter uma determinada posição social, se acham muito melhores do que muitas pessoas. E quando chega ao partir, né, quando chega na vida futura, num plano espiritual, começa a perceber, como essa rainha da França percebeu, que o verdadeiro valor são a abnegação, a humildade, a caridade, e não as posses dos bens terrenos. E como a Ana Cleide colocou aqui, é que estamos encarnados e precisamos das experiências da matéria, mas de olho na vida espiritual, exatamente, Ana Cleide. Que a gente precisa se alimentar, a gente precisa vestir, a gente gosta de uma boa moradia, né? Mas que a gente não esqueça das nossas virtudes, de trabalhar as nossas virtudes, do que é realmente essencial para a gente ser realmente conquistar, né? Realmente a felicidade que Jesus tanto nos propõe. E eu nessa pandemia eu passei por uma experiência assim de que meu anjo da guarda me ensinou, de muito válida nessa reencarnação. Eu passando uma temporada aqui em Petrolina, eu deixei minha casa aí, né? E logo no início eu fiquei muito preocupada, né? Com as minhas coisas que eu tinha deixado, como é que ia ficar a minha casa. E eu fiquei muito preocupada que até eu estava sem dormir. Foi quando eu escutei aquela vozinha assim, que chegou assim e me falou intuitivamente: você tem que se preocupar com a casa do Pai e não com a casa material. Você tem que se preocupar com o que você vai levar para a casa do Pai. Aquela palavra, aquela mensagem assim que eu recebi, me deu aquele choque. E eu, meu Deus, me perdoe. Realmente eu tenho que me preocupar com o que eu vou levar para minha verdadeira morada. E assim amenizei, fui mais tranquila, segui seus conselhos
E aquela aflição toda que eu estava, ela passou, né? Então eu sou muito grata a meu anjo, porque ele me passou esse grande ensinamento. E nós passamos por momentos de grandes desafios. Hoje a gente está aqui e amanhã não está. Muitos entes queridos, muitos amigos partiram e não levaram nada de matéria. Estão partindo assim numa rapidez muito grande no plano espiritual. E o que é que estão realmente levando, né? São as coisas boas que fizeram aqui e também as coisas difíceis, as coisas ruins, porque são elas que vão ficar plasmadas também no nosso perispírito e a gente vai poder trabalhar e vai precisar em uma vida futura trabalhar aquilo que nós não trabalhamos aqui nessa reencarnação, nesse momento. E aí Jesus fala, né? É muito bonita essa passagem. Diz, eu sou rei. Mas quando ele fala desse rei, é o rei celestial. É a realeza moral que eles nos falam. Então, muito bonito esse evangelho. E para a gente concluir, eu vou só contar uma historiazinha que eu li em um determinado livro, de um episódio de que, bem parecido com esse da rainha, de um certo homem com muitas posses aqui na terra, vivia em uma morada com muito luxo, com muita ostentação. E ele tinha lá uma empregada, né, doméstica, que lhe assistia muitas vezes, né, com a sua humildade, uma pessoa muito humilde e financeiramente humilde também. E aí ele sempre humilhava essa empregada e ela sempre tratava com muito carinho ele, mas ele nunca foi reconhecer o bem que ela tinha ali se disposto, né, escolhido naquela reencarnação e de servi-lo. Então ele nunca reconheceu isso. Então chegou o momento do desencarne de ambos. Ela se foi, e primeiro do que ele, e logo com um bom tempo ele também desencarnou. Quando chegou no plano espiritual, né, os espíritos apresentaram a ele a sua morada. E aí foi se passando, foi mostrando as casas, né, no plano espiritual, plasmadas, e ele viu umas casas muito lindas. E ele dizia, cada casa que ele passava, ele dizia, a minha casa vai ser melhor do que essas casas tão bonitas. E a espiritualidade mostrando a ele aquela casa. E ele ia passando, via uma casa, via outra, cada uma mais linda do que a outra. Ah, é nessa que eu vou ficar? Aí o seu mentor espiritual dizia, ainda não, vamos mais na frente. Passava outra casa linda. Ah, essa aí que eu vou morar? Ah, ele, não. Sabe essa casa tão bonita? Quem mora nela é fulano de tal, aquela que trabalhou para você. Ah, ela mora nessa casa? Sim, ela mora nesta casa. E aí foi passando, né? Então, se ela mora nessa casa, a minha vai ser mais bela ainda. Quando chegou numa determinada casa, muito humilde, de taipa, e o mentor chegou para ele e disse, essa aqui é a sua casa. Como assim essa aqui é minha casa? Mas eu sou um homem de posses, tive uma casa muito linda e aqui eu vou morar nessa casa. Sim, foi isso que você construiu quando estava encarnado para que morasse aqui no plano espiritual. Já sua serviçal, que lhe serviu com muito amor, com muito carinho, ela construiu muitas virtudes boas ao ponto de merecer uma bela casa na morada do Pai. Então você vai precisar muito ainda chegar ao ponto que ela chegou. E aí fica a nossa reflexão para o nosso dia a dia, né? Com essa história. O que é que eu estou construindo para levar para minha morada junto ao Pai? Espero que todos nós consigamos construir uma boa morada junto ao Pai.
Então, a Elma também aqui nos fala, né? Só levamos à nossa consciência o que fizemos de bom. Exatamente. Então, meus irmãos, que vamos encerrando, né, o Evangelho. Eu já meio que passei mais uma vez do horário. E a gente possa ter, assim, um final de semana abençoado. Que diante dessas provações que nós estamos todos passando, todos nós estamos passando por grandes desafios. E tá tudo certo, tudo no lugarzinho certo que tem que ser, porque precisamos desses desafios para evoluir. Mas que a gente possa evoluir, possa passar por eles com serenidade, com calma, dando o melhor de nós, tendo fé e confiando em Deus, que tudo isso vai passar e que momentos melhores virão, né? Se nossa felicidade, como é a felicidade futura que Jesus nos fala, que possamos ser dignos dessa felicidade futura. Pensamos naqueles que deixou tantos exemplos para nós, como Chico Xavier, um espírito de grande luz, passou por tantas dificuldades quando encarnado, né? E hoje ele está numa felicidade plena, numa felicidade junto aos bons espíritos, a Deus, que possamos tirá-lo como exemplo cada dia do nosso dia a dia, como tantas outras almas caridosas que estiveram aqui na Terra nos ensinando, como a irmã Dulce, como muitos outros bons espíritos, como Madre Teresa, muitos outros espíritos reencarnantes que vieram com um presente de Deus para nós, para nos auxiliar aqui, né, e nos ajudar nessas dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia. Então, que Jesus abençoe a cada um. Que possamos mais ler esse evangelho no nosso dia a dia. Tem grandes ensinamentos belíssimos que não dá tempo de falar tudo, mas pelo menos a essência que a gente fala nesses 15 minutos. Então, capítulo 2, né? Há muitas, meu reino não é deste mundo, pois leiam esse capítulo todo, porque ele é belíssimo. Então, que todos possam ter uma semana abençoada, cheia de muita paz e muita proteção divina nos lares de cada um. Paz e bem, e até ao próximo comentário do Evangelho. Um beijo no coração de cada um. Um beijo a todos.